Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz, querido, como está? Tudo bem? Que alegria podermos estar juntos nesses 15 minutinhos de devocional. É isso aí, 15 minutos com a palavra, 15 minutos de oração, de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Assim você pode estar 1 hora em devocional, 1 hora em comunhão, 1 hora em relacionamento com Deus Todo-Poderoso. É muito importante você desenvolver essa prática, esse hábito, criar esse hábito de estar na presença do Pai. Paulo, ao escrever a sua carta aos irmãos de Tessalônica, ele aconselha não só a igreja de Tessalônica, mas a todos nós: orai sem cessar. Orai sem cessar. Muitas vezes nós ensinamos sobre isso com grande facilidade, mas vez após vez somos tentados a desistir. Se a nossa oração permanecer sem resposta, não vermos mudança, vamos esmurecendo, esfriando, desanimando, mas o imperativo que Paulo nos instrui é sem cessar. Orai sem cessar. Não até só receber a resposta, mas depois de recebê-la também. E não recebeu ainda? Continua perseverando, continua clamando. Temos que entender que a oração não muda a Deus, mas sim muda a nós. A oração não é para Deus satisfazer as nossas vontades, mas sim para nós entendermos qual é a vontade dele, qual é o próximo passo. Que o teu reino venha sobre nós, que seja feita a tua vontade na terra, como ela já é nos céus. Eu tenho dito a cada devocional, temos repetido muito essa frase, de Lucas 18, verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus falou sobre o dever de orar sempre. É o desejo de Deus que nós oremos e oremos e oremos e continuemos orando. E então percebemos que de fato e verdadeiramente devemos orar sem cessar. Temos que vencer o desânimo, temos que vencer a fraqueza na oração. Nessa passagem de Lucas, Jesus estava ensinando a se precaver contra a frouxidão e que a persistência deve ser fomentada e encorajada. Não pode haver duas opiniões sobre a importância da prática dessa indispensável qualidade na oração. A oração persistente é um movimento poderoso da alma rumo a Deus. Trata-se de uma agitação das mais profundas forças da alma com o trono da graça celestial. A oração é a habilidade de persistir, prosseguir e esperar confiante. O desejo constante, a paciência sem descanso e a força da compreensão estão todas embutidas nisso. Não se trata de um incidente ou apresentação, mas da paixão da alma. A perseverança e insistência tem que ser mais intensa do que o desânimo e a vontade de parar. Os homens que criaram o hábito do lugar secreto foram homens que se destacaram na história e se evidenciaram no exposto. O tamanho do edifício depende do que está no subsolo, no alicerce, na base, no fundamento, na fundação. A árvore que mais resiste às tempestades depende das suas raízes. O fruto que se manifesta na árvore é resultado da semente que enraizou o solo. O visível é resultado do invisível. O sucesso ministerial é resultado da prática da oração no secreto. Agora, porque Jesus passava horas e horas em oração, quando trazia um endemoniado diante dele, fração de segundos ele tinha autoridade para poder expulsá-lo. Poder para levantar o paralítico, poder para abrir os olhos dos cegos, poder para abrir o ouvido dos surdos, poder para ressuscitar os mortos. Por ele passar horas e horas no secreto com Deus em oração, ele tinha
poder e autoridade. Poder para multiplicar pães e peixes, poder para transformar a água em vinho, enfim, o poder de fazer milagres, prodígios e maravilhas é consequência de uma vida com disciplina diária de oração. A moeda dos céus é tempo, e tempo de qualidade. Na prática, é a intercessão do Espírito de Deus em nós. É a eficaz e fervente oração que muito pode em seus efeitos. A oração de um justo. Todo e qualquer ministro do Senhor, todo cristão tem a necessidade de cultivar uma vida de oração contínua. É muito mais do que um mero hábito, é um dever. É a expressão de uma relação com Deus, um anseio por uma comunhão divina. É o fluxo para fora e para cima da vida interna rumo à fonte original. A oração tem tudo a ver com moldar a alma à imagem de Deus e tem a ver com o aumento e a expansão da medida da graça divina. A pessoa que não ora não pode ser considerada cristã. A oração é a única maneira pela qual o homem pode entrar em associação e comunhão, em relacionamento com a fonte de todo espírito e força cristã. Precisamos alimentar a persistência para com Deus. A persistência dos nossos desejos de fome e sede de Deus com insistência e perseverança. A oração com tenacidade e tensão que não relaxa e nem cessa até que seu apelo seja ouvido e a sua causa seja ganha, seja conquistada, seja alcançada, como a viúva que perturbou o juiz iníquo. Aquele que tem uma visão clara de Deus e do caráter divino, que aprecia o privilégio de se aproximar de Deus, que entende a sua necessidade intrínseca de tudo que Deus tem para ele, esse será solícito, esse será franco e insistente em perseverar em oração. As repetidas intercessões de Abraão pela salvação de Sodoma e Gomorra apresentam um exemplo da necessidade e do benefício que resultam numa oração persistente. Deus tirou Ló e suas filhas de lá. Jacó, lutando por toda uma noite com um anjo do Senhor, nos dá ênfase significativa ao poder da persistência obstinada na oração e mostra como, em questões espirituais, a insistência tem sucesso, tão eficazmente como quanto em questões relacionadas a tempo e sentido. Moisés orou 40 dias e 40 noites para desviar a ira de Deus contra Israel. E o seu exemplo e sucesso são estímulos à fé dos dias atuais nas horas difíceis. Elias repetiu e insistiu em sua oração 7 vezes antes que a nuvem aparecesse no horizonte, anunciando o sucesso de sua oração e da vitória de sua fé. Daniel insistiu em oração e jejum por 21 dias para que a resposta de Deus chegasse e lhe desse entendimento das coisas que estão por vir. Por muitas e muitas noites, madrugadas adentro, durante sua vida terrena, nosso Senhor Jesus Cristo passou em oração. No Getsêmani, ele apresentou a mesma petição 3 vezes. Se possível, passa de mim esse cálice. Sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 vezes, em crescente, urgente, ainda que submissa persistência, que envolveu cada elemento da sua alma e que se expressou por lágrimas e suor de sangue. As crises de sua vida foram marcadas distintivamente e todas as suas vitórias foram obtidas em tempos de oração persistente. E o servo não é maior que o seu Senhor. Se ele o fez, que diremos nós? Temos também o mesmo ensinamento no caso da mulher cananeia, que veio a Jesus em favor de sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Aqui a persistência é demonstrada, não como uma forte impertinência, mas com a persuasiva roupagem de humildade, da sinceridade e do fervor. Temos o vislumbre de uma fé firme, uma amarga tristeza e o discernimento espiritual de uma mãe. O mestre foi ao país sidônio para que essa verdade estivesse refletida para sempre. Não há apelo
tão eficaz quanto uma oração persistente. E nenhum a que Deus se entregue de forma tão completa e livre como a oração. A persistência dessa mãe aflita concedeu-lhe a vitória e materializou o seu pedido. No entanto, em vez de ser uma ofensa ao Salvador, ela ganhou dele uma palavra de admiração e surpresa. Mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu desejas. Vamos conferir lá em Mateus capítulo 15, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E naquela mesma hora, sua filha ficou sã. Aquele que não impõe o seu pedido, que não insiste na realidade, não ora. Orações frias não têm nada para reivindicar em uma escala ascendente. Deus quer que o seu povo ore com persistência. Ao final, a resposta é dada sem medida. Essa mulher cananeia é um notável exemplo do sucesso na persistência, que é eminentemente encorajadora para todos os que querem orar com eficácia até serem respondidos. Foi o caso célebre de insistência e perseverança que tinham como alvo a vitória, diante de obstáculos quase insuperáveis. Jesus tinha ido ao país daquela mulher e não queria que ninguém soubesse, mas ela rompe o seu propósito, viola a sua privacidade, atrai a sua atenção e deseja sobre ele um apelo mordaz de necessidade e fé. Jesus parece não prestar atenção à agonia daquela mulher e ignora o seu clamor por alívio. Não olha para ela, não a ouve, não lhe dá uma única palavra. Um silêncio frio e profundo é a resposta ao seu clamor exaltado. Mas ela não desvia, não desiste. Ela não se desvia e nem se desmotiva. Ela mantém-se firme, incessante, clamando, pedindo. Os discípulos, ofendidos por tal inconveniente clamor, intercedem por ela mesma, mas se calam pela declaração de Jesus de que uma mulher estava inteiramente fora do escopo da sua missão e ministério. Mas nem o fracasso dos discípulos em conseguir que fosse ouvida ou notada, desesperada por sua própria natureza, por não ter acesso aos benefícios da missão do Senhor, assustou-a. Antes, serviu apenas para dar intensidade e mais ousadia em sua conversa com Cristo. Ela se aproximou, ela chegou mais perto, dividindo a sua oração em duas partes, caindo aos pés de Jesus e adorando, fazendo da causa de sua filha sua própria causa, clamando de forma curta e objetiva: Senhor, ajuda-me. Esse último clamor deu a vitória a essa mulher. Sua filha foi curada instantaneamente. Esperançosa, solícita e incansável, aproximou-se do mestre, insistindo, perseverando e orando até que a resposta lhe fosse dada. Que lição de perseverança! Promovida e impulsionada sobre condições que teriam desanimado qualquer um, exceto uma alma heróica e constante, sedenta e faminta, persistente. A insistência conquistada, na verdade, por essa mulher, fez ela conquistar todas as circunstâncias adversas e é vitoriosa sobre todo e qualquer tipo de obstáculo. Qualquer resposta à oração é proporcionalmente condicional ao tamanho da fé que acompanha a petição. Jesus, para testar essa mulher, para ter a resposta, ele foi segurando, desprezando aparentemente, mas ele queria ver a sua perseverança e o propósito sincero do seu coração. A oração superficial diminui no silêncio, quando a resposta é adiada, mas um homem de oração persevera, insiste, espera, aguarda e alcança. Não desanima, persevera nesse propósito, persevera nessa campanha. Se perdeu alguma das nossas devocionais, volta lá, ouve, comenta, compartilha e continue orando. Pai de amor e Deus de toda graça,
Tu és o Deus que nos ouve, Tu és o Deus que nos atende. A Tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que possamos perseverar. Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas, para que possamos a cada dia manter-se firmados, passar o dia orando, clamando em espírito de oração e possamos, ó Pai, te encontrar no lugar secreto. Abençoa o nosso propósito de oração, abençoa cada pessoa conectada conosco, manifesta a Tua glória e o Teu poder, fala às nossas vidas, aos nossos corações, abre o nosso ouvido espiritual, nossa visão espiritual e dá-nos entendimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus. Amém e amém. Continue nos 15 minutos de clamor e tenha 1 hora de oração. Culto, 1/4 de hora. Culto, 1/4 de hora.